pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu, pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu, pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder voltar ao púlpito da nossa igreja. Confesso a vocês que é muito difícil eu estar ministrando aqui com a igreja vazia, mas feliz de saber que você está me vendo e me ouvindo nesta noite. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo, O Poder que Me Faz Bem. E hoje nós vamos falar o poder de uma vida frutífera. Mas antes de nós entrarmos diretamente no assunto, deixe-me dar aqueles avisos que é muito importante
não só para você, mas também para a igreja de uma forma geral. Amanhã, quarta-feira, é o dia do nosso jejum e oração. Eu vou sempre insistir com você que você faça jejum e oração. Que você levante pela manhã, que você dobre o teu joelho, que você fale com Deus, mas não deixe de fazer. E nós estamos jejuando e orando. Primeiro, pela igreja do Senhor Jesus. Segundo, pelos governantes, os nossos governantes aqui no Brasil. E terceiro, para que Deus possa erradicar de uma forma urgente esse vírus que tem nos causado tanto mal e tanta preocupação. Então, esses 3 motivos são os motivos de oração. Na quinta-feira, é o nosso culto no lar. Eu tenho estado um pouco preocupado, porque você não tem mandado uma foto, né, para a gente poder postar. E isso me preocupa. Será que você está ouvindo ou você está fazendo culto? Quero te pedir uma coisa, não se acomode não, tá? Cuidado com a acomodação. Lembre-se que quinta-feira é o dia de você reunir sua família, você recebe um esboço, você recebe uma palavra preliminar para você se achar, mas cuidado, você tem uma família, você precisa cuidar dela, você é o sacerdote da tua casa. No domingo, João está lá às 9 horas da manhã, trazendo sempre uma palavra de escola bíblica dominical para nós. E à noite, às 19 horas, eu estarei ministrando a palavra de Deus, ok? Não se esqueça, é muito importante que você esteja envolvido com a obra de Deus. Envolvido com a obra de Deus. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. E o texto sagrado diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vocês. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam-a no fogo e a ardem. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Baixe tua cabeça agora na sua casa, onde você estiver, e oremos. Deus e Pai, nós vamos mais uma vez ministrar a tua palavra. E nós precisamos, ó Deus, da tua ajuda, nós precisamos da tua unção, da tua graça, e que esta palavra, Senhor, ela possa falar aos corações daqueles que me ouvem nesta noite. E que nós possamos entender, ó Deus, que o poder de uma vida produtiva, ela é aquilo, tudo que o Senhor quer da Igreja de Cristo. Eu oro crendo na tua misericórdia sobre a minha vida. Amém. Graças a Deus. Amados, nós, na primeira semana, nós falamos sobre o poder da comunhão. Na segunda semana, falamos sobre o poder da fidelidade. E hoje vamos falar sobre o poder de uma vida produtiva. Muito bem. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender o que é a vida produtiva. Jesus começou lá com 12 discípulos, ok? Que esses discípulos vieram ser os apóstolos, não é? Esses discípulos que vieram ser apóstolos mais tarde, foram eles que, com a sua vida produtiva, fizeram com que o mundo conhecesse o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, pensa cá comigo. Se esses 12 homens falassem assim, gente, olha, legal, Jesus ressuscitou,
né? Subiu, mandou o Espírito Santo, nós fomos cheios. Agora nós vamos sentar e nós vamos esperar a morte chegar. O que ia acontecer? Nada. Eu vi essa semana, eu tenho o costume de, antes de dormir, né, depois que eu oro, eu gosto muito de escutar algumas histórias, que são histórias interessantes. E eu estava escutando sobre o Mosteiro de São Bento. Tá? Eu fiquei escutando aquilo e eu falei, puxa vida, São Bento foi um cara legal, né? Ajudou, mas uma vida isolada. Ele foi lá para um lugar e ficou lá, e daí? Não. Jesus, ele foi muito claro nesse texto de João. Eu preciso ser produtivo. Por quê? O tema é o poder de uma vida produtiva. Porque você já imaginou quantas pessoas você pode tirar do inferno? Quantas pessoas você pode levar o evangelho e ver aquela pessoa que outrora estava completamente perdida e agora está salva na pessoa de Jesus? Você já imaginou quantos vizinhos teus estão indo para o inferno, mas se você tiver o poder de uma vida produtiva, isso pode mudar? Você já imaginou os seus parentes? Não vamos muito longe, parentes. Parentes. Quantos parentes você tem que não conhecem a palavra de Deus e você está de braço cruzado? Mas nesta noite, o poder de uma vida produtiva, ela pode tocar no teu coração e a partir de hoje, você ser uma pessoa diferenciada e ser produtiva no reino de Deus. Muito bem. Algumas pessoas, elas são capazes de ter uma vida produtiva. São sim, tá? Agora, fique pensando comigo. Já imaginou se o nosso Jesus pedisse um relatório diário para nós? Nas grandes empresas, dependendo da área que você trabalha, você é obrigado a entregar relatórios diários. Imagine se o nosso Deus falasse, olha, fulano, ó, Bertrano, relatório da semana, quantas almas? Já imaginou isso? Se você nunca imaginou, é bom começar a imaginar. É bom você começar a imaginar. Você pode ser muito produtivo na vida material, e que não é errado. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o ser humano, ele precisa lutar, trabalhar, estudar, para ser de verdade produtivo na sua vida material. Principalmente se ele pensa em constituir uma família. Mas, hoje, eu quero falar sobre produção espiritual. Tá? Pastor, eu tenho bens, eu tenho comércio, eu tenho uma fábrica, eu tenho... Opa, parabéns para você, irmão. Glória a Jesus por isso. Mas, lá, no dia... Ele não vai perguntar quantos empregados você tinha. Ele não vai perguntar quantas cestas básicas você deu. Ele não vai perguntar para você quantas pessoas você empregou naquele ano terrível que foi 2021, não. Ele quer saber quantas almas você levou para o céu. Amém? Muito bem. Agora, veja só. Uma coisa que você precisa entender, e nós precisamos entender. Nada cai do céu. Vida produtiva, né? As coisas não cairão do céu. Deus não vai fazer a parte que lhe cabe. Não, de jeito algum. A parte que lhe cabe, quem tem que fazer é você, sou eu, somos nós. Você precisa ter em mente isto, que o que cabe a mim, Deus não vai se meter. Jesus foi claríssimo aqui nesse texto. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Tá? Só que ele também fala que aquela que não dá fruto, ele vai queimar no fogo. Então, veja só. Existe a necessidade de que você entenda que nada cai do céu. Você precisa se mexer. Segunda coisa, para você ser produtivo, você precisa ter um plano.
era um plano. Lucas capítulo 14, Jesus fala o seguinte: pois qual de vós, olha só, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la? Está vendo? Jesus está falando isso por quê? Eu vou ganhar a minha família para Jesus. Não basta você chegar para o teu amigo, para o teu parente e falar: olha, Jesus é bom, ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Não, você tem que ter um plano. Você tem que se preparar. Você precisa saber como envolver o teu parente, o teu amigo, aquela pessoa que você quer ganhar. Você tem que ter um plano. Jesus nos ensina isso em tudo que ele fez. Lembra da mulher samaritana? O que ele falou? Vocês vão fazer compra, tá? Que eu vou aqui. Mas quer que eu vou com o senhor? Não, vocês vão lá, eu vou aqui sozinho. Por quê? Porque se ele tivesse com um dos seus discípulos, quando avistasse a mulher, os caras iam jogar pedra nela. Judeu não se dava com o samaritano. Mas Jesus tinha um plano. Jesus sabia que ia encontrar aquela mulher. Então, você quer ser produtivo? Eu quero. Eu quero. Esquematiza um plano para ganhar tua família, teu vizinho, aqueles que você ama e aqueles que você também nem conhece. Terceira coisa, não caia nas garras do ativismo religioso. Ativismo? É o que mais se tem hoje. É ativismo religioso. Eu faço isso em prol da obra de Deus. São pessoas que dentro da igreja têm 1001 atividades. São pessoas, né, que esquecem a família, esquece até ela própria. Não, eu estou fazendo para a obra de Deus. Eu estou, olha, pastor, eu chego na igreja às 7 horas da manhã e saio de lá meia-noite. Pera um pouquinho, o irmão não é casado? Sou, mas a mulher está junto? Não, minha mulher fica em casa. E teus filhos? O irmão Então, não tem desculpa. Ativismo religioso é aquilo que você faz que não produz. Você faz. Continua no mesmo. Não sai do lugar. Por quê? Você é um ativista. Você não é um cristão. Você não é uma pessoa lavada e remida do sangue de Jesus e você ainda não se ateve, né, nesse texto aqui. Eu tenho uma experiência muito desagradável, né? Muito desagradável. Que eu convivi com uma pessoa e não dizia ela que eu era cristão e nem ela dizia para mim que ela era cristã. Mas um dia, um rapaz que trabalhava com a gente, ele falou assim para mim: ô seu Ismael, por que você não bebe? Eu falei: olha, eu não tenho costume de beber, né? Não bebo. Mas é questão religiosa. Eu falei: eu sou cristão. Eu sou cristão. E esse rapaz que trabalhava com a gente, não dava mau testemunho, não. Esse rapaz, eu também sou. Que bênção, né? Que legal. Que igreja? Eu sou da igreja tal. E daqui a pouco o rapaz começou a falar língua estranha, dentro da sessão. Jesus. Língua estranha, dentro da sessão, para dizer que ele era cristão, cheio do poder de Deus. Irmão, para com isso. Para com isso. Você quer ser produtivo? Tenha o foco no relacionamento com Deus. Esse aqui é o outro conselho que eu te dou hoje. Tenha foco, né? Mateus 6,6, Jesus falou assim: olha, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Quem quer ser produtivo, não precisa botar a camiseta. Eu sou produtivo. A minha meta, né, a camiseta aqui. Minha meta é uma alma para Jesus por dia. Não precisa disso. A minha meta é ganhar 365 almas para Jesus. Irmão, glória a Deus. Mas não precisa disso. Você dobra o teu joelho e fala com Deus. Você faça um plano. Se esforce. Cuidado com o ativismo religioso. Você vai ver que você vai ser o quê? Uma pessoa produtiva. E você vai ajudar a mudar e transformar este mundo que está em passos largos para o inferno. Muito bem. Entramos diretamente agora na mensagem. Para que eu possa ter de verdade, pastor, uma vida produtiva. Primeira coisa, vamos para o texto. Eu não quero fugir do texto, tá?
Aprenda a cultivar as raízes. Deus nos ensina, em sua palavra, que sem raízes não há fruto, não tem colheita. Tá? É impossível você querer ser produtivo se você não tem raiz. Lá no texto de Jeremias, no capítulo 17, diz assim o versículo 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque tem raízes profundas. Tá? Uma grande frutífera árvore precisa de raízes para suportar os dias difíceis. É a raiz que sustenta, é a raiz que vai dar condição para que aquela árvore dê fruto. E lá no texto de Provérbios diz, capítulo 12, versículo 3, a raiz dos justos não será removida. Pastor, como é que é esse negócio? Vou te falar já. Depois, lá em Colossenses, Paulo escrevendo aos irmãos de Colosso, ele fala assim no versículo 2, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como forem ensinados. Como é que eu faço para ter raiz profunda? É simples, eu vou te dizer. Só tem um jeito. Sabe qual que é o jeito? Primeira coisa, palavra de Deus. Segunda coisa, oração. Terceira coisa, comunidade. Igreja de Jesus Cristo, trabalhar junto. Quem trabalha separado não pode ter raiz forte. Eu preciso ter uma vida de oração, uma vida diferenciada, uma vida que eu dependa do Espírito Santo. Aí sim eu posso falar que eu tenho raízes profundas. Não é aquele cristão que qualquer conversinha fiada derruba ele. Qualquer pensamento contrário derruba ele. Ô, irmão, não. O cristão que tem raízes profundas, vem a tempestade, vem o maremoto, e ele está ali, firme. Por quê? Porque tem uma vida com Deus. Segunda coisa, vida frutífera, nós só vamos conseguir tê-la se nós soubermos e aprendermos a tirar o quê? As ervas daninhas. Lá no livro de Lucas, fala assim, a semente é a palavra de Deus. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Erva daninha é uma espécie, que ela aproveita da situação. Ela nasce entre a planta boa, e ali ela vai simplesmente crescer. O que acontece? Elas se alojam em outras espécies, e elas roubam o quê? As proteínas. Prejudica o crescimento da árvore boa. E mais do que isso, tira a beleza daquela árvore saudável. O que é isso? Erva daninha. Ao falar da relação que temos com Deus, Jesus deixa muito claro aqui nesse texto de Lucas. Nós não podemos deixar, de forma nenhuma que a erva daninha cresça junto com a árvore boa. Quando Jesus fala aqui que aquelas que caíram entre os espinhos, são aquelas que foram sufocadas pelos espinhos. Ouve, mas entra aqui, sai aqui e não cuida. Os espinhos aqui seriam como ervas daninhas. Elas sufocam a semente. O que eu faço? Tira a erva daninha. Quais são as ervas daninhas da tua vida? Quais são as ervas daninhas da minha e da nossa vida, da vida da igreja do século 21? Ah, pastor, é o coronavírus. Será que é só ele? Não. A erva daninha, como o texto diz, são as preocupações da vida.
Muitas vezes são as riquezas, são os prazeres desta vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu já disse aqui, não sei quantas vezes. Não é pecado ser rico. Oh, irmão, como eu gostaria que toda a igreja fosse rica, abastada. Muito bom seria, não é pecado não. Não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ter bem, não. Mas o pecado está quando você coloca o teu coração na riqueza. Quando você se preocupa, quando você está nós passando por esse momento tão difícil que estamos passando, e você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Será que? Ô irmão, uns confiem em carro e outros cavaleiro, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Erva daninha são as preocupações da vida. São aquilo que está tirando sua paz. Ah, pastor, o senhor fala isto porque o senhor não sabe, mas eu estou prestes a perder meu emprego. O Marcos, nosso Marcos aqui da igreja, que trabalha na Latam, mandou um videozinho para mim agora de pouco. Eu acredito que seja o presidente da Latam falando. O cara é muito sincero no que fala. Ele até diz assim, olha, desde o começo dessa pandemia, eu disse para todos os nossos colaboradores que eu ia ser sincero. E ele diz, nós vamos dispensar muita gente. Ele fala isso no vídeo. Nós vamos ter que reduzir, porque nós não sabemos o que vai acontecer com as empresas. Nós não sabemos. Né? Meu Deus do céu, então, pastor, Irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. A Bíblia diz, Jesus disse, que o Deus que eu sirvo e que você serve, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das plantas. Não vai cuidar de você? Será que não vai cuidar de você? Será que Ele vai te deixar na mão? Você não é um servo de Deus? Você não é uma serva de Deus? Tira a erva daninha, joga para o lado, não dá vazão à erva daninha na sua vida. Tire as preocupações do seu coração no nome de Jesus. Por quê? Porque você precisa o quê? Ser produtivo. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E para você dizer que esse texto aqui, ele tem um significado na sua vida, você precisa dizer que as ervas daninhas estão do lado e a sua preocupação hoje é uma só. É ter uma vida casta, uma vida santa, uma vida que de verdade seja de santidade, porque a Bíblia é clara que sem santidade ninguém verá Deus. Que mais, pastor? Para que você tenha uma vida produtiva, você tem que se preparar para a poda. Eu não sou do interior, mas eu aprendi aqui já esse negócio de poda, né? Eu tive numa fazenda, com o pastor Rodrigo, ali em Tirapina, e ele me levou lá, na época ele estava dirigindo Tirapina. E ele foi me mostrar a fazenda, e eu vi lá os caras fazendo poda. Eu, né, caipirão da capital, fui lá ver os caras fazer a poda e tal. E, se eu não me engano, laranja, acho que era laranja. Aí eu comecei a conversar com o senhor, por sinal, acho que tem um irmão da igreja que trabalha lá, e ele falou, a gente faz isso que é para quê? Para tirar os galhos ruins, tirar e tal, e o fruto ficar melhor e dar mais fruto. O que significa poda na minha vida, na tua vida como cristão? Por que eu preciso me preparar para a poda? Olha só o que o texto diz. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador. Ele corta fora todos os ramos que não produzem. Ele limpa os ramos que dão fruto. Para quê? Para que produzam ainda mais. O que é essa poda? Eu vou te falar o que é essa poda. A poda é quando o teu pastor te chama a atenção. A poda é quando o teu pastor, o teu dirigente fala assim, ô, irmão, vem cá. Irmão, entra pelo caminho da obediência, irmão. Ô, irmão, opa, o irmão está no caminho errado. Irmão, se conserta. Ô, irmão, é bom confessar aqueles pecadinhos lá, viu? E aqueles pecadão também. Isso é poda. É isso que é poda, pastor. É te corrigir
para que você dê mais fruto. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele fala assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, não é assim mesmo? Quando a gente chama a atenção, a gente fica bicudinho, né? Não fica não, irmão. Dá glória a Jesus. Porém, mais tarde, olha só o que o texto diz, mais tarde, produz o quê? Fruto de justiça e paz para aqueles que por eles foram exercitados. Eu tenho algumas experiências na vida, eu tenho assim, não tenho um pingo de vergonha de dizer, porque só me ajudou, né? Eu lembro que quando eu comecei a pregar nada. Um dia meu pastor falou assim para mim: irmão Ismael, o irmão parecia uma metralhadora. Eu falei: o que é isso, pastor? Como uma metralhadora? Ninguém entendeu nada que você falou. Você queria empolgar quem? Né? Pastor José Sebastião de Souza, meu grande pastor, um grande ensinador. Ele falou assim: meu filho, vai ler Bíblia. Para com essa doidura. Ei, irmão, naquela hora eu fiquei bravo, fiquei bicudinho. Pastor, eu orei. Que orou coisíssima nenhuma? Você está entendendo? Com o passar do tempo, eu abracei ele fez o meu noivado, só não fez meu casamento, mas fez o meu noivado com a pastora. E eu abracei e falei: pastor, muito obrigado. Na hora que veio a poda, eu tive vontade até eu vou embora para a igreja, meu pai dirige uma outra igreja, eu acho que vou ficar com meu pai lá. Ô, irmão, você é assim também? Você é daquele crente que quando você é chamar a atenção, você já faz bico? Eu não piso mais nessa igreja. Eu não quero... Você quer ser produtivo? Aprenda e se prepare para a poda. Se você não estiver preparado para ser podado, para dar mais fruto, de verdade você não vai ser produtivo nunca. Por fim, para que eu possa ter uma vida frutífera, para que eu possa ter, de verdade, o poder de uma vida frutífera, eu falo poder de vida frutífera porque quando você ganha uma pessoa para Jesus, é o poder de Deus, tá? É o poder de Deus. Então, veja só. Aprenda a esperar a colheita. Nessa época agora, do coronavírus, a gente está em casa, e hoje mesmo, em casa, eu e a Mariana. Ontem no culto em casa, no culto família, eu, a pastora e a Mariana, falamos muito sobre isso que eu vou falar agora. Hoje em casa, na hora do almoço, nós falamos sobre isso também. Porque você fica em casa e você começa a ter um monte de ideia. Poxa, por que eu não estou fazendo isso? Poxa vida, nós podíamos fazer isso na igreja, nós podíamos fazer aquilo. Espera um pouquinho. Ideia é sempre muito bom. Por sinal, o Elias conversou um assunto muito importante que nós vamos estar falando com a igreja por esses dias. Eu falei: Elias, é de Deus isso. Pois eu também já botei isso no papel. Eu vou estar conversando com vocês sobre esse assunto é fantástico, nós estamos no mesmo espírito, glória a Deus. Agora, espera um pouquinho. Aprenda a esperar a colheita. Olha que João 12, 24 diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aí, lá em João, o capítulo 15, que nós lemos, o versículo 4 e 5 diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então veja só, há tempo para tudo. O tempo da colheita vem sempre como o resultado do esforço anterior. Foi o que eu disse no início da mensagem. Você tem que ter um plano, você tem que se esforçar, você tem que correr atrás. Se alguém, por exemplo, quer alcançar o resultado e ser uma pessoa bem-sucedida nesse tema que nós estamos falando, precisa o quê? Se esforçar. Precisa gastar tempo, trabalhar, ter disciplina, orar, buscar Deus, leitura. Para quê? Para ter
uma boa colheita. Eu lembro-me de um senhor que nós trabalhamos junto, ele se dizia ateu, mas ele não sabia nem direito o que era ser ateu, né? E um dia ele veio querer discutir comigo, e eu nunca gostei de discutir, sabe? Aí eu só disse assim para ele, sabe por que você é ateu? Eu sou ateu, porque eu tenho minhas convicções. Não, você é ateu, porque Deus existe. Senão você nem existia. O cara, nunca vou esquecer disso. Eu falei, você só é ateu, e se diz ateu, porque Deus existe. Porque se Deus não existisse, você não era nada. Aí ele parou para pensar. Você está entendendo? Então, irmão, colheita não é você jogar e falar, opa, vamos nascer. Não. Jesus foi claro, né? O grão de trigo, quando ele cai na terra, se ele não morrer, ele vai continuar só. Precisa você falar, você pregar com unção, com graça, com sabedoria. Aí o Espírito Santo vai lá, convence o pecador do seu pecado. Aí, aquilo que Jesus está falando aqui, ó, sem mim, né? Não pensa, irmão, que eu converto alguém, você vai converter. Porque imagina, está cheio de gente, eu vou lá. Que você vai lá, irmão? Se a palavra do Senhor não estiver em você, e você não estiver na palavra, não vira nada. Por que hoje, infelizmente, o que eu vou dizer é uma verdade, hoje algumas igrejas vivem de movimento. Por quê? Porque, na verdade, o grão de trigo não está morrendo, cai e fica do mesmo jeito. Por quê? Porque não existe o desejo de ser produtivo, não existe o desejo de que haja poder na nossa vida para sermos frutíferos. Irmãos, quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Agora ele precisa usar você. Ele precisa usar você. Você é o canal. Abra a tua boca. Quem faz a obra é o Espírito Santo. No tempo de Deus, você vai colher. Deixa eu fechar nessa noite dizendo a você, você só vai colher se você plantar. Se você colher paz, mas você semeou contenda, não vai ter paz. Você quer ter fartura, mas você desperdiçou a vida toda, não vai ter fartura. Você quer colher o conforto, mas você não trabalhou, você não correu atrás, e você ficou esperando o governo te dar isto, te dar aquilo, porque agora tem a pandemia, então você pode tirar não sei quanto do banco, olha, e você pode buscar. Irmão, você quer colher? Na vida espiritual é a mesma coisa. Se você ficar sentadinho na tua casa, não. Pastor, agora o senhor sabe, né? A ordem é ficar em casa. Opa! Mas hoje tem aquele negocinho chamado celular, que você por ali, sem gastar um centavo, quando eu digo não gastar nem um centavo, no sentido que você gasta pouco, vai. Você pode estar lembrando daquele teu amigo, daquele teu parente, e dizer para ele, Jesus te ama. Como é que está a tua vida? Estou orando por você. Você pode fazer isso. Deixa eu concluir. Talvez você seja um cristão há muitos anos. Eu falava há pouco com a Viviane exatamente sobre isso. Talvez você diga, eu tenho 30 anos de crente, mas de convertido, tem quanto tempo? Quanto tempo faz que você começou a produzir? Ou você está 30, 40, 50 e você nunca produziu absolutamente nada? Você quer ter o poder de uma vida produtiva? Hoje é dia. Eu vou orar por você. Baixe a cabeça onde você estiver agora, com a sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, no seu carro. Eu quero orar por você agora, para que a partir de hoje você possa usufruir dessa ferramenta tremenda, que é o poder de Deus na sua vida, para que ela seja produtiva. Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que tem falado muito forte ao meu coração. E tem me despertado, Senhor, demais, para que eu possa olhar para aquelas pessoas que carecem e necessitam das tuas misericórdias. Deus,
aqueles que me veem, aqueles que me ouvem agora, que ainda, Senhor, não têm uma vida produtiva, mas de verdade estão dormindo. Deus, hoje, no Teu nome, desperta estas pessoas. Que eles possam entender o capítulo 15 de João, Senhor. Que nós corremos o risco de sermos lançados no fogo por não produzirmos. Deus, coloque, Senhor, no coração de cada um dos Teus filhos que me ouvem nesta noite, o desejo ardente de ser produtivo, para que o mundo possa ser mudado pelo poder do Evangelho. É minha oração e o meu pedido, no nome de Jesus. Antes de nós darmos a bênção apostólica, só queria lembrar a você, que é membro de nossa igreja, não se esqueça que nós temos as nossas necessidades. Nós precisamos que você se lembre de estar trazendo a sua oferta, trazendo o seu dízimo. Se você tiver alguma dificuldade, por favor, ligue na igreja e a nossa secretária, a secretária da igreja vai estar te instruindo ou vai estar pedindo que alguém vá à sua casa. Não se esqueça. Nós precisamos demais da tua ajuda nesse momento. Ok? Oferte com alegria, dizime com alegria, e eu tenho certeza que esse tempo vai passar e nós vamos estar juntos novamente. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com a sua igreja quando ela permaneça, e aonde você estiver, diga amém. Deus te abençoe e Deus te guarde e tenha uma semana abençoada. Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi.